Canal Palavra da Verdade com Tiago Pacheco. Inscreva-se, ative o sininho das notificações. Se gostar do conteúdo, deixe o like e compartilhe. Vamos então à leitura da Palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 9 a seguir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amém? Esses dois versículos para nós meditar um pouco. Os irmãos sabem, né, que são palavras do apóstolo Paulo, que ele escreveu essa carta aos Coríntios. E esses dois versículos aqui ele fala, né, sobre a sua própria vida ministerial, né, sobre o seu apostolado, vamos dizer assim. Ele estava falando antes, né, sobre os demais apóstolos, a qual o Senhor Jesus apareceu para eles após a ressurreição. Mas o que eu quero falar mesmo, comentar um pouco com os irmãos, é sobre esses dois versículos, onde ele fala, né, começa dizendo: eu sou o menor dos apóstolos. Não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Eu quero então comentar um pouco com os irmãos sobre essa palavra, porque Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, né? E Saulo era um perseguidor da igreja. A igreja do Senhor, a igreja primitiva, né? Que iniciou lá no primeiro século, assim que o Senhor Jesus subiu para o Pai, e ele deixou essa comissão, né? Deixou os apóstolos, os 11, né? Comissionado para fazer a sua obra, para implantar a igreja na face da terra, para proclamar a palavra, proclamar o evangelho de salvação. E a igreja então começou a passar por várias perseguições, né? O povo, os judeus, os romanos, aqueles que não acreditavam no evangelho de Cristo, começaram a perseguir a igreja. E Paulo fazia parte desse povo que perseguia a igreja, né? Perseguia, se levantava contra os apóstolos, tirava as mulheres de dentro do templo, arrastando até mesmo pelo cabelo. Então a igreja sofreu grande perseguição. E, né, todos sabemos que com o passar do tempo, o Senhor Jesus teve um encontro diretamente com Saulo na época, né? Nesse encontro que o Senhor trocou o nome dele para Paulo, porque o Senhor fez uma transformação na vida dele, porque o Senhor escolheu ele para a sua obra. O Senhor escolheu ele para pregar a sua palavra, para ser um apóstolo, né? Eu acredito, irmãos, que o Senhor Jesus escolheu Paulo para se juntar aos 11, né? Para voltar aos 12 apóstolos. Porque nós sabemos que Judas, né, era um dos 12 que traiu Jesus. E depois, então, os 11 se reuniram e escolheram Matias para substituir Judas. Mas a gente não encontra mais nenhuma referência na Bíblia sobre Matias. E a gente vai ver que o próprio nosso Deus, o próprio Jesus, aparece para Paulo, como ele mesmo disse aqui. Jesus havia aparecido para os apóstolos e por último apareceu para ele, né? No versículo, louvado seja Deus, no versículo 8 ele diz que por último
o Senhor apareceu para ele. Então, ele se considera o menor dos apóstolos, porque ele foi escolhido por último. E ele dizia, porque eu persegui a igreja, então não sou digno nem de ser chamado apóstolo. Mas o Senhor tinha um plano na vida de Paulo. E é isso que eu quero falar com os irmãos, quero falar com vocês nessa noite. Porque quando o Senhor tem um plano para que nós venhamos fazer a sua obra, para que nós venhamos pregar a sua palavra, para que nós venhamos pregar o Evangelho, o Senhor, Ele vai efetivar esse projeto na nossa vida. E eu digo mais, irmãos, às vezes a gente olha pelo lado de que Saulo perseguia a igreja, né, com um olhar negativo, porque ele perseguia, porque ele era contra. Mas observa o seguinte, que Saulo, ao perseguir a igreja, mesmo ele sendo contra a igreja do Senhor, de certa forma, ele já estava contribuindo para a expansão do Evangelho, para a expansão da igreja. Por quê? Porque os apóstolos eles estavam restritos a pregar o Evangelho só em Jerusalém. Ainda que o Senhor havia mandado eles pregar além de Jerusalém, pregar em toda a Judéia e até os confins da terra. Mas a gente vai ver na palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos que eles até então estavam ali, restritos a Jerusalém. Mas foi através da perseguição que houve contra a igreja do Senhor, através da perseguição é que eles começaram a se espalhar para pregar a palavra de Deus. Através da perseguição que os apóstolos estavam sofrendo, que a igreja estava sofrendo, através daquele momento em que o diácono Estevão foi apedrejado até a morte. E muitos então saíram tentando fugir da perseguição. Mas ao eles saírem para fugir da perseguição, eles estavam indo para outras cidades. E lá eles anunciavam a palavra do Senhor. Lá eles pregavam o Evangelho aos gentios. As pessoas que estavam lá e precisavam receber uma palavra, precisavam conhecer o Evangelho, precisavam conhecer a igreja de Cristo. E o Senhor está falando conosco, irmãos, nessa palavra, nessa noite, porque talvez você é um pregador da palavra de Deus, talvez você está na presença do Senhor, você tem sofrido perseguição, talvez você tenha sofrido luta, tribulação, mas eu te digo, meu irmão, minha irmã, muitas das vezes, até mesmo na luta, na tribulação, mas Deus está operando na sua vida. Talvez através dessa luta, dessa perseguição que você está passando, você está contribuindo para o crescimento do Evangelho do Senhor, para o crescimento da palavra de Deus. Assim como os apóstolos da igreja primitiva, através daquela perseguição que se levantava contra a igreja, e Paulo fazia parte dessa perseguição. Saulo, na época, né? Mas ele não sabia do plano de Deus. Mas diz a palavra do Senhor que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então aquela perseguição estava cooperando para o crescimento do Evangelho, para o crescimento da igreja primitiva. Louvado seja Deus. E então, irmãos, ele mesmo diz, né, ele mesmo fala que ele perseguiu a igreja. Mas o versículo 10 ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Está vendo aí, irmãos? A graça de Deus, ele mesmo confessa que a graça de Deus para com ele não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Isto é importante, né, irmãos? O homem reconhecer, nós reconhecermos que tudo aquilo que nós estamos fazendo na obra do Senhor não é de nós, mas é pela graça de Deus na nossa vida. Tudo que nós fazemos, se Paulo contribuía para o crescimento do Evangelho, mesmo perseguindo a igreja, mas foi pela graça de Deus, foi pela obra do Senhor na vida dele. Se ele se converteu, se ele teve um encontro com Cristo, e ele se converteu para o Evangelho, e se tornou de um perseguidor a um pregador desse mesmo Evangelho,
foi pela graça e a misericórdia do Senhor. E assim é comigo e com você, né? Com vocês que estão me assistindo aí do outro lado. Tudo é pela graça de Deus na nossa vida. Eu sei que tem irmãos que estou vendo aqui o comentário, daqui a pouco eu vou ler. Tem irmãos que estão aqui, que tem também o canal no YouTube, que prega também a palavra de Deus, né? Mas tudo é pela graça do Senhor. O Senhor que nos concede essa graça de nós poder pregar a palavra para que o Evangelho seja anunciado em toda a terra. Naquele tempo, a igreja ainda estava iniciando, né? Com muitas limitações, mas eles estavam ali, passando luta, passando perseguições, sofrimento, mas pregando a palavra de Deus. E hoje nós temos, né, muito mais facilidade. Hoje nós temos as ferramentas, a tecnologia, que nos proporciona uma facilidade maior para pregar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós não devemos nos calar. Nós não podemos nos calar, nós não podemos parar. Aleluia. Mas nós temos que continuar proclamando a palavra do Senhor. E você que está me assistindo e ainda não está na presença de Deus, o Senhor está te chamando. Talvez você olhe para si mesmo e acha que não é digno de pregar a palavra do Senhor. Acha que não é digno de estar na presença de Deus. Mas eu lhe digo, Saulo era o perseguidor do Evangelho, mas ainda assim ele estava cumprindo o plano de Deus. E o Senhor o transformou num pregador. Aleluia. Da mesma forma, o Senhor pode te transformar. Talvez você ache que não é capaz, mas é o Senhor que capacita. É o Senhor que escolhe e capacita e prepara para a sua obra. Então, se tem alguém que está me assistindo, ou que vai assistir, né, com o passar do tempo, esse vídeo, e você ainda não tomou uma decisão de aceitar o Senhor Jesus, o Senhor está te chamando para a sua obra. O Senhor está te chamando porque Ele quer te levantar para pregar a sua palavra. Ele quer te levantar para anunciar o Evangelho. Ele quer te levantar para ser um salvo em Cristo Jesus. Mas você precisa abrir o seu coração e deixar que o Senhor venha agir na sua vida. Amém, irmãos? Que essa palavra fique guardada nos nossos corações nessa noite maravilhosa. E aquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado no meu coração, tem transmitido para os irmãos aqui. E que cada um de nós possamos guardar essa palavra em nosso coração. Amém? Que Deus abençoe a todos.